Olha, é um maior prazer estar aqui hoje. Paulo, obrigada pelo convite, obrigada à equipe TPM pelo convite. A TPM foi uma revista que, quando nasceu, falou diretamente comigo e ela veio se transformando ao longo desses últimos anos, assim como a gente tem se transformado tanto, né? E a gente tem se transformado muito por causa dessas discussões todas que estão acontecendo no mundo e que são fundamentais para a gente se formar, não só como mulheres, mas como pessoas que estão no mundo. Então, acho que essa casa TPM é sensacional. Eu estava devendo essa visita ao Paulo, que há 2 anos atrás eu quase vim, e daí meu marido teve a pessoa, vou falar uma coisa, que eu estou amamentando. Quando você amamenta, o cérebro fica uma geleca. Então, já estou me entregando aqui, porque vai acontecer algumas vezes. Ele teve uma doença que o mosquito pica, e daí fica tendo febre no fim do dia. Todo mundo sabe qual é essa doença, e eu não vou conseguir lembrar o nome. Vamos lá. Qual é o nome? Sim, não. Tem febre, todo dia 6 da tarde, o mesmo horário. Enfim, vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, tecnologia. Eu sou apresentadora do Mundo S.A., trabalhei 18 anos com moda, mas aí entrei no empreendedorismo, e um empreendedorismo muito ligado à inovação. Então, num programa, a gente fala muito sobre temas invariavelmente linkados à tecnologia. E essas 3 aqui trabalham cada uma de um jeito diferente, em áreas diferentes com tecnologia. E são 3 exemplos de mulheres trabalhando numa área que é totalmente masculina. Totalmente não, porque o número que me deram eu já achei que foi maior do que eu imaginava. No último censo da educação, de 2012, mostrou que as mulheres representam 15% dos alunos nas carreiras de TI no país. É pouquíssimo, mas eu confesso que eu achei que ainda era menos. Eu queria abrir a discussão com vocês perguntando por que tão pouco. Qual a opinião de vocês? Quem quiser começar, vai lá, Bu. Boa noite, boa tarde. Antes de começar, eu queria agradecer pelo convite, porque pela primeira vez me convidaram para falar sobre programação, não sobre racismo, sobre ser negra. Então é uma coisa muito legal, gente, falar de tecnologia e programação é uma coisa que eu amo. Aí é só isso. Mas, Bu, por que você acha que tem tão pouca gente trabalhando tão poucas mulheres trabalhando com tecnologia? É uma questão muito interessante, assim. Eu sou formada pela indústria, então é uma visão totalmente ao contrário do que o pessoal vê sobre tecnologia. A indústria é uma tecnologia bem rústica. E nos cursos era uma coisa muito nítida. Geralmente começavam 8 mulheres, com uma sala de 60, e acabavam com uma. Só que aí, conforme você vai olhando tudo que está acontecendo, você vê que tem poucos professores estimulam você a continuar, e a vida também, né? Porque a tecnologia não é só aquilo. Primeiro de tudo, vamos entender tecnologia. Tecnologia é tudo que você inova. Não é o que as pessoas falam. Você está lá, um exemplo, a porta fecha pela sua mão. Só que você fala, não, vou inventar um negócio para ela fechar sozinha. Pronto, tecnologia. Então, tudo que você inova no seu dia, você está fazendo tecnologia. E nos cursos, acaba faltando muito isso. Porque, primeiro, os professores já falam, isso aqui é muito difícil para você, viu? Vai devagar aí. Aí você já fala, professor, estou com uma dúvida em alguma coisa. Vixe, aí? Ah, mas você não estudou? Pô, todo mundo aqui sabe, você não? Então, já começa a cair o nível de interesse. Porque toda hora é uma porta fechada na sua cara. Porque não importa, você pode estudar o quanto for, você pode ser a melhor da sala. Sempre vai ter um cara na sua sala que vai falar assim, pô, mas você não sabe isso? Então, uma das maiores coisas que eu via acontecer, tanto na indústria, tanto na tecnologia, era isso, a falta de estímulo, a falta também de empatia com outra pessoa, né? Porque você Mas tá lá para você acha que era com mulheres ou com os alunos em geral? Só com mulher. Já teve vez que eu vi professor meu falando assim para o se você quiser passar, a gente pode sair, fazer um negocinho, e eu dou a nota máxima para você. Então, sério, gente, foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Depois disso, eu percebi que não tinha como continuar o curso, mas eu continuei porque eu sou cabeça dura, né? Ainda bem. Ainda bem, Letícia. Posso complementar? Boa noite, pessoal. Uma questão que eu acho que é importante a gente deixar claro desde o início, né? A representatividade que a gente tem hoje de mulheres, ela nem sempre foi desse jeito. Quando a gente olha para trás, os números assim relacionados às mulheres que entraram na tecnologia, aí falando principalmente aqui
de ciência da computação, programação e matemática, tá? Que todas elas estão relacionadas de alguma forma, né? Lá na década de 70, 80 e 90, nós tínhamos quase que 50% dentro das universidades. Então, eram tanto mulheres quanto homens. Vou complementar aqui. Em 74, áreas. eram 70% da turma de ciência da computação do Instituto de Matemática e Estatística. Exatamente. E aí, o que começou a acontecer foi que começaram a surgir determinados padrões, e aí, assim, o que se estuda, né, dentro disso, porque tem muitas respostas, muitas perguntas não respondidas ainda, e tem coisas que a gente ainda não sabe o porquê delas, né, e sem dados a gente não tem como saber. Querendo puxar o assado para o meu lado. Especialista em dados. Então, assim, uma das questões que se levantou é que, primeiro, as mulheres tiveram que começar a ocupar determinados espaços dentro das suas casas que não permitiam mais fazer isso. E, segundo, que quando elas entravam no mercado, começou-se a observar que as perguntas que eram feitas pelos entrevistados eram perguntas muito relacionadas principalmente à infância delas e ao momento de quando elas descobriram a tecnologia na vida delas. Porque sabe aquele momento que tu está sendo entrevistado e não estão te perguntando sobre o teu conhecimento atual, mas sobre aquilo que tu fez durante a vida? E aí o que começou a se descobrir é que os meninos eram incentivados principalmente a gostar de robótica, brincar de Lego e fazer coisas assim, e as meninas não. Então, criava-se uma menor empatia do entrevistador para aquelas meninas e as oportunidades começaram a cair no mercado. E elas tiveram que começar a ocupar não cargos específicos, técnicos, mas sim cargos secundários, e daí, me desculpe, não é isso, mas só secundários para a área delas, né? Que aí seriam cargos de secretária, cargos de assistente, entre outros. Então, começou-se a criar uma geração de mulheres que não tinha a oportunidade de atuar na sua área. E começou-se a não incentivar meninas a fazer isso, a estar interessadas em tecnologia desde cedo. Então, a gente teve um momento, nos anos 2000 especificamente, que esse número chegou a 3% de mulheres dentro de áreas da STEM, que a gente chama, que é tecnologia, matemática, estatística, entre outras, né? Então, a gente passou, na verdade, por um período de quase que assustar as mulheres com essas áreas, né, e não querer elas nessas áreas. Então, vai demorar muito tempo para a gente conseguir virar isso de novo, porque a gente está falando de uma nova década, ou, na verdade, eu acredito, no mínimo 2 décadas ainda, para a gente ver essas mulheres no mercado de novo. Eu acho que tem um viés inconsciente, Maria, que é... Por exemplo, a gente teve, lá no Twitter, a gente tem a nossa CMO, que é a nossa, né, a Leslie Berland, que é uma mulher CMO. E CMO, ela diretora de mídia, né? Isso, diretora de marketing. E a gente estava participando de um congresso de tecnologia chamado CES, e a gente pediu para ver qual era o line-up desse congresso. Esse congresso era um line-up, era só homens de 50 e poucos anos no mercado de tecnologia. E ela confrontou a organização pedindo para que tivesse mais mulheres. E eles disseram que não tinha essas mulheres no mercado de tecnologia. E aí ela liderou um projeto em paralelo na CES, que chama Here We Are, que é aqui, a gente está aqui, que é só com mulheres de tecnologia. Ou seja, existem mulheres na tecnologia, existem essas mulheres em cargos altos, só que eu acho que tem um viés inconsciente aí que a gente só lembra dos homens, a gente só lembra dos homens que estão lá em cima. A gente acabou de soltar em 2017 agora um relatório de diversidade no Twitter. 35%, o Twitter é mais ou menos 35% da força de tarefa, são 35% é mulher. A gente tem um objetivo em 2019 para que essa porcentagem de 35% suba para 40%, que é um número enorme, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente quer trazer as mulheres, existem as mulheres, a gente vê aqui que existem mulheres no mercado, só que eu acho que esse inconsciente, esse viés do inconsciente faz com que a gente esqueça dessas mulheres e a gente sempre vai aos homens. Agora, vocês acham que que a programação, ou a ciência de dados, ou a tecnologia, é um tipo de trabalho que, naturalmente, os homens tendem a preencher mais? Vocês acham que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra? Tem uma discussão, a gente tem falado muito de feminismo, a gente tem falado muito de diversidade. Em inglês existe uma expressão que é nurture or nature, né? Que é você nasce, é natureza ou a criação. Vocês que trabalham nessa área entendem disso muito mais do que eu. Existe naturalmente um interesse dos homens, assim, por exemplo, as pessoas me matam quando eu digo isso hoje em dia, mas eu vou falar, enfim, que as meninas hétero, essas nomenclaturas são difíceis, mas tendem naturalmente a gostar mais de brincar de boneca, isso é natural, do que os meninos. E depois, claro, que a nurture entra com tudo, e como você criar essa menina, ela pode se desenvolver de jeitos muito diferentes.
a tecnologia é uma área mais masculina ou não? Gente, não tem nada a ver, a gente pode entrar com tudo. Acho que tem um pouco a ver com a questão... Nenhum avião cai por causa de um único problema, né? O avião cai por diversos problemas. Então, a gente não está na situação que a gente está hoje por causa de uma questão específica. São várias questões que levaram a isso. Posso falar do meu caso específico. Eu tinha muito receio de entrar na área e eu sempre peguei a área pelas beiradas por causa das portas que se fecharam na minha cara. Então, eu comecei com engenharia e eu tinha o caso do meu professor me mandava para o palco para ficar falando da minha bunda. Então, eu saí depois de 1 ano e meio de engenharia, mesmo tendo as melhores notas da turma, que eram 5 mulheres e 40 homens. Então, eu sofria muito por estar dentro daquele contexto. Eu não fui tão teimosa e deveria ter sido, né? E aí, na época, é muito engraçado, porque a gente não se dá conta, a gente se dá conta depois, né? Eu dizia que eu sentia falta da parte humana das coisas. Mentira, eu adorava aquilo. Então, eu acabei entrando na tecnologia porque eu tive homens que enxergaram que eu tinha potencial para essa área e me disseram, tu precisa fazer algo com isso que tu gosta. Porque eu não via outras mulheres me representando. Então, por ir em eventos e não ver uma mulher palestrando no palco, por ir para empresas e não ter diretoras, não ter outras mulheres com as quais eu me identificasse, para mim era difícil. Então, eu acabei tendo a sorte, digamos assim, né, de ter bons homens do meu lado que me disseram assim, vai, sabe, dá certo, vai lá. E aí, depois, quando eu estava lá, eu vi a importância de eu ser uma mulher naquele espaço também, assim. Mas, para mim, assim, é muito a representatividade que não gera esse incentivo. Claro, é o mais difícil, quando você entra numa área que não é a sua, onde você não se sente bem recebida, a tendência é você, né, você saiu, o professor fala um negócio desse, o cara, você fala, então vou sair daqui porque não é para mim mesmo. E aí esse número vai crescendo ou vai se mantendo de uma maneira completamente... Ou acontece como... ou acontece como eu vi em muitas meninas que insistiram na área e acabaram se masculinizando muito, a ponto para se protegerem desses abusos que acontecem, né? Falando particularmente do meu caso, eu desde criança sempre fui viciado em programação, robótica, ciência, e meus pais, eles são totalmente ao contrário, eles falam, não, você tem que ir para a comunicação visual. Eu falava, mas pai, eu não sei desenhar nada. Não, mas você tem que ir para lá, porque é uma área feminina, e você tem delicadeza, e você é mulher, e mulher tem delicadeza. Eu falava, mas pai, olha o meu tamanho, você acha que eu sou delicada? Ele, não, você é. Aí começou toda uma treta em casa, porque o primeiro curso que eu fiz foi eletrônica. Eletrônica, nessa época, foi a época que a indústria ainda estava bombando. Então, você encontrava mulheres, porque a indústria também foi iniciada por mulheres. Na época que eu me formei, tinham muitas mulheres na indústria. Só que, pelo fator do abuso, pelo fato de que as pessoas não reconhecem o seu conhecimento, saiu. É igual a área de tecnologia, que quanto mais, que nem hoje em dia tem muitos coletivos, programas para incentivar a estar na área. Só que uma coisa que eu sempre me pergunto, e depois que você entrou na área? Porque é legal, você programou, você vai programar? Pô, beleza. Mas e quando você estiver na frente, entre aspas, do seu inimigo? Que seria aquele cara que não tem critérios na fala. Então, é uma coisa assim que eu sempre me pergunto isso. Porque assim, eu estive preparada porque... Não, porque você se interessou por isso e foi atrás. Porque eu me interessei. Eu ignoro tudo que está acontecendo e falo, vou focar nisso, é isso. Pronto. Mas ninguém é igual a ninguém. Então, caso vocês queiram entrar na área de tecnologia e tudo mais, preparem a mente antes de tudo. Porque essa é a primeira que cai, gente. Você pode saber programar em 40 linguagens, ser o Steve Jobs do rolê, mas primeiro que cai é sério, gente. Agora, bom, falando nisso, você estava falando da sua formação, né? Que você sempre se interessou por isso e correu atrás. Vocês acham, hoje em dia a gente vê cada vez mais crianças aprendendo ciência de dados, né? Aprendendo tecnologia na escola. Como é que vocês enxergam esse cenário? Vocês acham que isso tem que acontecer? Está acontecendo cada vez mais? Eu falo. A gente, lá no Twitter, a gente tem um incentivo, a gente incentiva muitas as escolas que, de alguma forma, ensinam a programação para as mulheres. Então, existem vários institutos no mundo inteiro onde alimentam, ajudam as meninas que estão na escola a programar. E a gente, cada vez mais, vem trabalhando junto com essas meninas. Para a gente é muito importante, aí, pegando um pouco da carona da última pergunta, eu tenho muita sorte porque eu trabalho num lugar onde tem muitas mulheres dentro do mercado de tecnologia. Eu trabalho
eu tenho muita sorte porque a empresa que eu trabalho tem muitas mulheres. Eu não posso revelar número, mas hoje a diretoria, né, de líderes da diretoria para cima, tem um número muito significativo de mulheres na diretoria. Isso faz com que as meninas que entram dentro do Twitter conseguem olhar para essas mulheres e falarem, puta, posso chegar ali. Exatamente o que a Letícia estava falando. Exato, e aí eu acho que é exatamente, complementando o que elas disseram, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem um exemplo e quando a gente olha esse exemplo, a gente vê esse exemplo chegando aonde está, e a gente também consegue, né, trocar, então assim, a gente consegue trocar entre a gente consegue conversar entre a gente, faz com que a gente tenha mais força para chegar onde a gente está. Então, eu acho que cada vez mais esse incentivo, esse endosso, o endosso entre a gente, o endosso com as crianças que estão começando agora, o endosso que a gente tem pelas experiências que a gente já passou, isso é ultra importante para chegar onde a gente já chegou agora. Alguém quer complementar? A gente está entrando numa era, a gente está no futuro, né? Eu sempre me vejo escrevendo isso e falando disso no Mundo S.A. Assim, várias vezes eu me vejo falando, o futuro já chegou, a gente já está nessa... eu gosto de, quando eu estou falando com muita gente, perguntar uma coisa. Quem daqui dessa sala conhece o conceito de internet das coisas? Levanta a mão. Quem nessa sala tem uma televisão, uma Smart TV? Todo mundo, eu vi que varia, né? Tem gente que conhece a internet das coisas, tem gente que tem Smart TV e às vezes isso mescla. Todo mundo que tem uma Smart TV em casa já está usando o conceito de internet das coisas. A internet das coisas basicamente é a internet conectada não só ao seu celular, que já é um objeto fora, né, do computador, mas a todos os objetos. Então, por exemplo, na área da moda, por exemplo, você entrar num provador, sentar num banquinho para trocar o sapato que você vai usar, e o banco do seu provador já diz para a loja qual que é o seu peso, passa essa informação para o banco de dados da marca. Quando você chega em casa, ele já passa para você uma proposta de um tipo de roupa específica que vai ficar bem no seu peso, porque também você se olhou no espelho, ele mediu sua altura, enfim. A internet vai estar linkada em todas as coisas. Meu pai, toda vez que assiste o programa, me liga depois e fala, filha, esse programa foi assustador. Porque ele fica meio apavorado de ver que a gente já está no futuro, né? Eu queria entrar um pouquinho na área de cada uma de vocês. O que na área de vocês já é e é assustador? E para onde vocês estão caminhando, que a gente pode entender um pouquinho a área de cada uma de vocês. Porque eu acho que o legal é que a gente, quando a gente fala de tecnologia, de ciência de dados, as pessoas ficam um pouco assim, né? Não, nunca ouviu falar em internet das coisas, algoritmo. O que na área de vocês já é e é o futuro? Eu começo. O que eu faço no Twitter, eu sou estrategista de marca. Então, o que eu faço, eu ajudo as marcas a twittarem melhor. Isso quer dizer que eu sempre estou trazendo o olhar das pessoas para as marcas. Então, o ponto de partida do que eu faço é entender o que está acontecendo na plataforma. E o que é mais bacana é a gente chega sempre numa hipótese. Essa hipótese a gente testa na plataforma. E essa hipótese ela vira uma ideia e que a gente apresenta para a marca. O que mais a gente faz a gente tem, dentro do meu time, a gente tem criativos, a gente tem planejadores e a gente tem engenheiros. Então, muitas vezes a gente vem com umas ideias super malucas que a gente acha que nunca vai conseguir implementar e aí, de fato, junto com o engenheiro, é muito fácil a gente implementar. Então, o que eu acho muito bacana do que o meu time faz dentro do Twitter é a gente consegue chegar num olhar criativo sobre o que está acontecendo no mundo, real, relevante para as pessoas, e aí a equipe de engenharia do meu time consegue fazer alguma traquitana que faz com que isso vire um serviço para que as pessoas consigam usar isso. Quer dizer, é o link perfeito entre tecnologia e o mundo, pessoas, né? Exato. Letícia. Dentro da minha... Bom, então, ciência de dados, se a gente tem medo disso, pior ainda, né? Porque significa que em algum momento alguém se colocou num pedestal para falar sobre isso, e não é essa a ideia da tecnologia como um todo, é a gente poder descer e falar para as pessoas de igual para igual, para que todo mundo se sinta parte disso. A ciência de dados é a área que trabalha com metodologias para analisar dados, independente de onde eles venham e como eles sejam. Então, o caso que ela comentou de hipóteses podem ser testados através dos dados, né, para ver se é ou não verdade no Twitter. Hoje, dentro da área de ciência de dados, algo que é real já e que é um pouco assustador, sim, Você falou isso com um certo sorrisinho no rosto. É que eu tenho que falar isso sem as pessoas saírem se apavorando muito. Que, assim, o descuido que a gente tem com os nossos próprios dados. Então, cada vez mais,
e vocês estão trocando os dados de vocês por algo que as plataformas estão entregando para vocês de forma personalizada. Então, vocês preferem receber uma indicação do Twitter ou uma indicação do Netflix para algo que vocês querem, o filme que vocês querem assistir, por exemplo, ou uma música do Spotify, do que vocês têm que ficar buscando lá dentro do Spotify aquilo o tempo todo que quer que vocês têm que acessar. Mas, para isso, vocês estão trocando dados, então não é de graça, né? Nada de graça na internet. E o que acontece com isso é que cada vez mais as plataformas têm dados de vocês. Então, hoje, estamos no momento em que, se nós não entendermos o que as empresas têm realmente de dados nossos, né, vai chegar um ponto em que elas vão saber mais sobre a nossa vida do que a gente mesmo. E aí, isso, em uma escala global, pode se transformar em uma arma muito poderosa contra a gente mesmo. Então, esse é um ponto assustador que a gente está, que a gente precisa começar a discutir privacidade do consumidor e privacidade dos dados, tá? Então, agora a gente tem, para quem quiser entender um pouco, o GDPR, que é o que está surgindo lá na Europa, que eles estão analisando como a gente tem que fazer isso, qual é a melhor forma. Então, são todas as regras que a Europa está instituindo em relação a isso, né? O próprio Zuckerberg foi chamado entre aspas, se explicar, né? Então, ele foi porque ele quis contar um pouco sobre isso. Vocês devem ter vários dos aplicativos de vocês que vocês receberam. Atualizamos os nossos serviços, vocês devem ter atualizado de vocês também, né? E isso é um ponto bem crucial para a gente discutir, porque se a gente tem algoritmos decidindo pela gente, que é o que vai começar a acontecer, então são inteligências estendidas da gente, né, algoritmos, que começam a decidir pela gente, e a gente não sabe o que eles estão decidindo, como a gente sabe se eles estão decidindo o que é bom ou ruim? Se eles têm os nossos dados, como a gente sabe que eles estão usando os nossos dados e para quê? Então, esse é um ponto bem importante, que é importante a gente começar a trazer de volta à tona e agora, de fato, agarrar ele e dizer assim, o que é e como eu quero que isso funcione para mim. Aí eu acho que pode comentar um pouquinho do teu lado. Mas também, só complementando o que você disse, os algoritmos eles vão filtrando, né? Eles vão filtrando. Por exemplo, se eu googar agora, Casa TPM, e se a Letícia googar Casa TPM, as notícias que vão aparecer para cada uma de nós são diferentes. Não é o que está no Google. Ah, mas eu vi... O Google é muito, muito, muito personalizado. A gente acha que o Google vai aparecer lá a primeira notícia é a notícia mais clicada. Não, não é. A primeira notícia é a notícia que o algoritmo leu, que para você vai funcionar melhor. A partir do teu histórico de interações com ele. Então, exatamente. Ele vai ajustando a ferramenta para te entregar o melhor conteúdo, né? Que aí criam o que a gente chama de bolhas. Porque então, o medo disso é o seguinte, se um dia eu fui lá e cliquei Casa TPM, Pacaembu, e daí depois no outro dia eu vou pesquisar o endereço, um restaurante dele me dá os restaurantes que tem no Pacaembu, porque ele já viu que eu busquei Pacaembu no outro dia. Quando você vê, você está indo só no restaurante do Pacaembu. Estou fazendo sim, não é exatamente isso. Posso complementar uma coisa? Eles vai te passar só isso. E aí acaba a surpresa, acaba o encontro, acaba o casual, que é tão rico, né, pra gente. Diga, Bu. Primeiro de tudo, não sei, alguém aqui já deve ter lido, mas tudo que a gente está conversando aqui, tudo que vocês conversam, a partir do momento que seu celular está ligado, é gravado pela Google, ok? E vocês autorizaram isso. Então, qualquer coisa que vocês falarem vai aparecer como anúncio, primeiro de tudo. E outra coisa que vocês estão da privacidade, gente, vocês não têm privacidade, deixando claro. Eu não queria falar dessa forma, mas... Tem que ser! Mas espera aí, vocês duas estão falando vocês. Gente, é a gente, né? Não, eu nem uso meu celular direito. Porque, primeiro de tudo, gente, é muito complicado. Quando você compra o celular, você já lá coloca seu e-mail, pá. Primeira coisa que ele pede, que você aceite os termos, correto? Alguém aqui já leu algum termo de alguma coisa? Também não. Um dia eu fui ler os termos do WhatsApp. Eu fiquei impressionada como eles invadem a nossa vida. Porque, primeiro, no WhatsApp, vocês já leram um pouco sobre a criptografia, de como funciona? Vou dar uma explicada rápida. O WhatsApp é uma coisa bizarra. Por quê? Primeiro, você manda a mensagem para o seu contatinho, certo? O arroba. Só que essa mensagem... Desculpa. Só que essa mensagem não vai direto para ele. Antes de chegar no arroba, ele vai para o servidor do WhatsApp, ele é descriptografado, criptografado e mandado para o contatinho. Só que, nesse meio tempo... Vocês não sabem o que acontece. Vocês não estão vendo. Então, um exemplo, você está lá no shopping e fala, nossa, preciso mandar um e-mail para o arroba. Vou conectar nesse Wi-Fi aqui de Jesus. Pronto.
vocês já perderam aí metade da sua privacidade. Porque quando você conecta em um Wi-Fi alheio, que vocês não conhecem, ou conhecendo, se ele tiver invadido, tudo que você manda ou recebe é receptado. Então, basicamente, a gente nunca tem privacidade. A partir do momento que a indústria de eletrônicos resolveu evoluir, ele evoluiu e falou assim, bom, vamos evoluir, mas eu quero ganhar meu dinheiro, certo? Vamos o quê? Invadir a vida das pessoas. Então, sempre que vocês verem atualização de termos, não leiam, porque eu também não vou ler, né? O que vocês fazem? Vocês cancelam. Porque as últimas atualizações que vocês citaram são atualizações de extrema invasão de privacidade. Extrema. A ponto de que se vocês estiverem lá e falar, olha, eu acho que meu computador foi invadido, e está no termo lá da empresa que a responsabilidade não é deles, e você processar, você ainda perde e ainda paga para eles. Dani, você quer se defender de alguma maneira? Tava vindo, eu estava tipo assim, ó, no ping-pong. Direito de resposta, gente. Eu estava no ping-pong com medo, morrendo de medo de vir para mim. Na verdade, não é a área que eu atendo, né? Então, assim, eu não consigo falar, gente, eu não posso, mas eu tenho a minha assessoria aqui para poder, se alguém tiver alguma dúvida, falar com ele. O que eu posso falar é, segurança para a gente é muito importante, assim, uma dos maiores, acho que uma das maiores prioridades do Twitter hoje. O Jack Dorsey, que é o nosso presidente, nosso CEO, ele tuita muito sobre isso. Então, a gente já vem mudando muito a nossa política sobre segurança. A gente vem trazendo novos times. Então, a gente acabou de comprar uma empresa sobre segurança para que a gente possa dar para o consumidor uma melhor experiência. Então, coisas, por exemplo, você consegue mutar, né, silenciar hashtags, você consegue, de alguma forma, bloquear pessoas que, de alguma forma, estão invadindo a sua arroba. Então, cada vez mais a gente está buscando uma melhor experiência sobre privacidade. Existe um time, um time global que fala sobre segurança, que busca cada vez mais trabalhar segurança. Eu não posso me comparar com outras redes sociais. Eu não posso me comparar com o Facebook, eu não posso me comparar com o WhatsApp, eu não posso me comparar com o Google, porque cada uma tem o seu papel e cada uma tem o seu algoritmo. Então, eu não posso nem falar sobre elas, porque não tem ninguém daqui para falar sobre elas. Mas, assim, falando sobre o Twitter, isso é muito importante para a gente. Assim, o Twitter, ele vive porque ele quer ouvir a voz das pessoas. Está ouvindo, então? Estou ouvindo. Está ouvindo. Você não sabe o que está acontecendo com a mensagem. Ela está sendo lida, está sendo ouvida. Na verdade, assim, como é que o Twitter funciona? Ele é uma plataforma aberta e pública. Isso quer dizer que as pessoas, elas falam que elas pensam na plataforma. Isso, para a gente, é muito importante. Até porque a gente precisa ter outros olhares sobre aquele determinado assunto. Então, cada vez mais, a gente levanta a bandeira de ser público, a gente levanta a bandeira de ser aberto e a gente levanta a bandeira de ser uma API aberta. O que é uma API aberta? Uma pessoa como a Bo pode chegar lá e ela pode fazer uma programação que possa ajudar a melhorar algum serviço que é importante para ela. Então, a gente é muito aberto e a gente é muito claro no que diz respeito aos nossos parceiros e às pessoas que estão ali usando o Twitter. Assim, eu não tenho como passar mais informação porque não é a área que eu trabalho, mas o que eu posso passar para vocês isso é prioridade em tudo que a gente faz lá dentro do Twitter. Acho que um ponto importante para a gente lembrar é assim, quando a gente fala de algoritmo, as pessoas, é isso que eu falei, a gente tem muito medo porque parece que é algo muito demonizado, é algo muito tecnológico. Mas na verdade, um algoritmo é uma série de regras automatizadas, tá? Então, assim, são regras que alguém criou. E esse alguém foi um humano, não foi um robô que criou essas regras. Homem ou mulher? Aí é que vem o ponto, né? Então, assim, essas regras foram criadas por alguém lá dentro do Twitter que criou essas regras. Aí a gente vai entrar na discussão de qual é a representatividade que nós temos hoje dentro do corpo de pessoas que criam essas regras para ter todas as minoridades, ou todas as maioridades, ou todas as pessoas como um todo, né, representadas naquele algoritmo. Porque aquele algoritmo acaba trazendo o melhor. Por exemplo, né, imaginem que hoje a gente vai selecionar os melhores CEOs do mundo. Tá? Então, a gente vai fazer um algoritmo que vai me dizer quais são os melhores CEOs do mundo. Se a gente fizesse esse estudo nos Estados Unidos, tá? Mais de 80% dos CEOs nos Estados Unidos são homens brancos acima de 1,80 de altura. Então, a base que a gente tem, a base de dados que a gente tem histórica de pessoas que são CEOs, são homens de uma determinada característica.
Se eu imputar essas coisas como regras dentro do meu algoritmo, lá na ponta, a probabilidade de sair uma mulher como a melhor, ou um negro como melhor, ou uma mulher negra, como, né? A gente vai começando, né? Lá na outra ponta completamente contrária disso, dentro desses parâmetros, assim, não vai sair. Porque a nossa base histórica não representa. E aí a mesma coisa quando a gente cria as regras. Então, a gente precisa ter alguém que consiga olhar para essa informação e dizer, beleza, estou vendo aqui que quando a gente coloca as regras completamente baseado no histórico que eu tenho, eu não estou sendo justa com as pessoas que estão aqui, ou eu não estou utilizando os melhores parâmetros no meu algoritmo. Então, a gente começa agora a entrar nesse tipo de discussão. Mas, assim, estejam claros, tá? Não é tecnologia, são pessoas. E Então, eu acho as que pessoas falando... que startam, eu já vou mostrar para você, só uma dúvida que eu tenho. As pessoas startam esse conhecimento, né? Eles programam aquele algoritmo para funcionar de determinada maneira. A inteligência artificial, depois disso, passa a aprender sozinha. Certo ou não? Respondendo a sua pergunta, se quem fez o algoritmo é homem ou mulher, tem uma coisa, gente, incrível, que é a inteligência artificial. Se a gente for dar uma pesquisadinha, a empresa que iniciou a inteligência artificial foi a IBM, certo? Só que pouca gente sabe que ela tem o Watson. É Watson? É Watson. Que é a Isabela no Brasil. Watson é a inteligência artificial do IBM. Isso. O Watson é o cérebro, a inteligência artificial da IBM. Basicamente, ele faz o quê? Uma pessoa joga um código inicial e ele próprio aprende com a internet com aquele código. Então, ele vai criando, basicamente, um raciocínio de tudo. E os códigos que o Watson cria, eles são muito, muito loucos. Aí, um fato interessante, gente, que eu adoro falar isso. O Facebook fez também uma inteligência artificial. Fez 2. Fez um inicialmente, tal, bonitinho. Aí fez um segundo mais aprimorado. Só que eles esqueceram de um porém. Tudo o que é criado, tudo que é feito, ele evolui. E essas duas inteligências artificiais evoluíram e criaram uma comunicação entre elas que o ser humano não entendia. E aí o negócio ficou louco, porque as máquinas começaram a se comunicar, eles começaram a perceber isso, não tinham como decifrar, e o que eles fizeram? Eu choraria no caso, né? Falava, meu Deus, o mundo acaba hoje. Mas não, eles desligaram as máquinas. Tiraram da tomada. Sim. Que merda é essa? Aí eles puxaram a tomada. Uma coisa que eu fui dar palestra na IBM, aí me apresentaram o Watson, todo servidor, beleza. Aí ficou muito matutando isso na minha mente. Pensa, gente, se a inteligência artificial é conectada pela rede, porque o que é a rede? A internet. São todas as pessoas conectadas, isso que forma a rede. Se é isso, eu me pergunto como eles ainda não descobriram se o Watson já conversou com a inteligência artificial criada pelo Facebook e já não bolou alguma coisa. Porque é bizarro. Não tem como isso. Tem 3 de você no mundo, você não vai caçar? Mas sobrevivência. Olha, não, as pessoas... Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo já estão dizendo que o maior perigo para a humanidade são os robôs e a inteligência artificial. Sei lá, se eles já estão aí se conectando ou não, né? São outros eles já funcionam. Agora, eu queria voltar um pouquinho, voltar para o feminino, para a gente não sair muito. Mas eu acho que a gente também sair desse assunto é a prova de que, gente, tanto faz se é homem ou mulher, né? Porque esse assunto rende pra caramba. Existe um olhar feminino sobre, quando a gente está falando de ciência de dados, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando... existe um jeito feminino de lidar com isso? É diferente? Bom, senhoras e senhores, existe, entendeu? Vou falar a real. Quando você pega um código de um cara, mano, você não entende nada. O negócio é difícil. Ele não sublinha, não identifica nada. Eu sou sincera. Mas aí, quando você pega o código de uma mulher, ela pensa no próximo, cara. Então tá tudo descrito, bonitinho. Olha, isso aqui faz isso, tá o nome, isso aqui. Então, é maravilhoso. Eu, quando eu vou programar trabalho com mulher, eu fico, agradeço, eu falo, Deus, obrigado por essa graça. Vem tudo em cores diferentes, sim, letras diferentes. Diagramado, lindo. Só falta um coração no negócio lá.
que vocês acham? Acho que existe, sim. A gente tenta sempre manter o equilíbrio, né? Eu tenho uma equipe muito pequena e muito especialista, então uma pessoa dentro da minha equipe faz muita diferença no nosso percentual, né? Hoje nós somos 5 mulheres e 6 homens. Eu mantenho uma equipe bem pequenininha, que eu quero mesmo. E é legal porque a gente tem complementos, né? Então eu vejo que quando a equipe ela estava muito mais masculina e eu era minoria, quando ela começou lá no início, a gente tinha uma pegada de negócio que é um pouco de característica mais masculina de fazer, entregar e ter, e às vezes sem a sensação do propósito por trás, assim. E hoje eu vejo que com as gurias da nossa equipe a gente tem esse outro lado um pouco mais humano e que equilibra bastante, assim, que faz a gente poder não só entregar, fazer coisas muito legais com essa energia que às vezes os guris entregam, né? Não que as gurias não tenham, elas são maravilhosas, elas sabem, mas eu vejo que tem muito essa coisa de a gente olhar para trás, ver o que a gente fez certo, ver o que a gente fez errado, conseguir planejar melhor para frente. Então tem um cuidado sobre os aprendizados que às vezes os homens não têm. Sem esquecer que existem homens femininos e mulheres masculinas, né? Que as Exato, pessoas não exato. devem ser assim tão pragmáticas. O que eu vejo muito da nossa equipe a gente começou uma equipe com muito mais homens do que mulheres. E agora a gente é uma equipe com muito mais mulheres do que homens. E para mim é muito claro essa mudança. Acho que primeiro as mulheres elas se apaixonam pelo desafio e não pela solução. Eu acho que os homens eles vão muito em cima da solução, a mulher se apaixona mais pelo desafio. Eu acho que pelos movimentos femininos que acontecem na plataforma, as mulheres elas estão muito mais ligadas nesses movimentos, porque de alguma forma representam a ela. Então, se o nosso ponto de partida é sobre mulher, elas sabem, se o nosso ponto de partida é sobre pessoas, elas estão tão ligadas sobre o que está acontecendo no mundo, porque elas também fazem parte desse movimento, faz com que a relevância das pessoas dentro dos projetos que a gente monta, ela é muito maior. Então, eu acho que a mulher, por ela ter uma delicadeza, olhar para o mundo de uma forma diferente, por ela lutar de uma forma diferente, ela se apaixona muito mais pelo desafio do que pela solução. Eu acho que a mulher, ela pensa no processo, ela pensa no plano de contingência, porque é o que a gente vive hoje em dia, né? A gente está sempre pensando no que a gente é hoje para pensar no que é o futuro. Eu acho que o homem está sempre pensando no futuro e depois ele entende o que ele está vivendo hoje. Então, para mim, essa foi uma grande diferença no meu time. Então, tanto que no meu time a gente tem mulheres estrategistas e a gente tem um engenheiro. E aí, quando junta esse engenheiro com essa estrategista, é uma loucura, porque o engenheiro ele quer a solução. E as estrategistas elas querem entender exatamente para onde isso está levando e como isso muda o mundo e como isso, de alguma forma, impacta as pessoas e o que as pessoas estão pensando. Fora que, assim, o grupo de WhatsApp ficou muito mais feliz, né? Porque agora as pessoas são mais profissionais, não tem tanta merda sendo falada. Nossa, minha vida facilitou assim, ó. Muito. Tô muito mais feliz. Ninguém mais fala merda sem tomar na cabeça, entendeu? Agora eu não tô mais sozinha nessa Girl frente. power. Mas é muito legal saber que existem essas diferenças e que esse equilíbrio é possível de achar em equipes, né? Isso eu acho mais legal, porque às vezes a gente acha, a gente está querendo se reafirmar muito como mulheres e batendo muito na tecla de que somos iguais, não é igual, né? E como é bom a gente poder usar essas diferenças a nosso favor. Agora, uma dúvida, as mulheres venceram várias batalhas já ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, e a gente está num momento onde o feminismo está falando muito alto. Como é que a gente pode usar a tecnologia para falar mais alto ou para criar movimentos? Como é que isso pode ser uma arma nossa nesse momento? Vou falar um pouco sobre o que a gente enxerga lá no Twitter, né? Então, de uns tempos para cá, a gente vem vendo esse movimento feminino crescendo pra caramba. O Twitter é uma plataforma aberta e pública. Isso quer dizer que a gente tem celebridades na plataforma, a gente tem pessoas comuns, a gente tem ativistas, a gente tem muita gente na plataforma. Isso faz com que a gente se identifique com pessoas e que a gente consiga juntas montar um movimento. Então, para mim, atualmente a gente vê esses movimentos crescendo e a gente se vê dentro desses movimentos o tempo todo. Então, para mim, como a gente consegue juntas
entender como é que a gente consegue avançar e trazer o nosso olhar sobre o mundo. Porque antigamente a gente não tinha essas plataformas, antigamente a gente não tinha lugar para a gente mostrar quem a gente é, o que a gente acredita, e lutar isso não só dentro de uma comunidade, ou não só dentro de um país, mas globalmente. E aí, dentro do que a gente faz, e dentro do que o Twitter se propõe a fazer, é juntar essas pessoas que pensam a mesma coisa, independente se você é celebridade, independente se você é uma ativista, independente se você está em Singapura, independente se você está no Brasil, para que todas que pensam igual consigam mover alguma coisa no mundo. Eu posso comentar. Eu vejo muito assim, dentro da área de ciência de dados, o nosso papel hoje é trazer luz para aquilo que a gente, às vezes, não tem tão claro, né? Porque a gente fala muito sobre o mundo ser dominado por algoritmos que podem ser algoritmos machistas, racistas, entre outras coisas, mas, na verdade, esses algoritmos, eles sempre existiram na nossa sociedade, de forma subjetiva, né? Com pessoas no poder tomando decisões por outras pessoas. Então, o que eu vejo muito dentro da área de ciência de dados é poder realmente trazer visibilidade para essas informações e mostrar, olha só, a tua empresa é uma empresa que não é diversa. Ou, olha só, esse teu algoritmo, ele é um algoritmo injusto, ele não ajuda as pessoas dessa forma. Então, o nosso papel é trazer luz para isso, evidenciar essas questões e exigir mudança nesse papel. Então, a gente tem o caso bem específico de que a gente trabalhou numa empresa grande metalúrgica, em que a gente ajudou a entender as causas raízes do porquê que as mulheres não iam para a liderança da empresa. A percepção inicial era que não se tinha mulheres na empresa. E quando a gente começou a analisar os dados, a gente viu que no início elas entravam 50-50, mas elas não permaneciam. E aí a gente começou a usar análises e começar a investigar para ver o porquê disso e tentar mudar. Então, isso também é uma forma de fazer a tecnologia estar do nosso lado, né? A Bu, antes da gente chegar, ela falou, olha, só uma coisa, eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma dislexia muito forte, eu vou esquecer várias coisas para falar, então você me lembra. Não tem problema. Como é que você acha que a tecnologia pode ajudar nós mulheres a fazermos essa revolução pela qual a gente está passando agora? Gente, desculpa a minha dislexia, é complicado, mano. Meu Deus do céu. Tecnologia, certo. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que todo mundo indicar, fazer um curso sobre privacidade, porque é uma coisa que pega, gente. Juro para vocês. O quanto de caso que às vezes aparece para mim de pessoa que não mandou nude, mas tinha nude no celular, e aí alguém foi, invadiu, pegou, ou computadores invadidos, e aí muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu indicaria é fazer um curso de privacidade, verificar suas redes, ver se está aberto ou não. E eu acho que a tecnologia ela vai ajudar muito as mulheres na questão. Só que tem uma coisa que, primeiro de tudo, tem que ser entendida. Existem vários tipos de feminismo. Um feminismo que te contempla, não contempla a amiguinha do lado, nem a outra, nem o outro. Tem que ser uma coisa primeiro analisada. E aí, após isso, se unir, porque depois que você entendeu, você se entendeu o que está rolando, está entendendo tudo, aí você se une com alguém e fala, bom, vamos planejar algo para fazer o bem com a tecnologia. Eu me perdi todinha, cara. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu queria mesmo, porque a vontade era ficar aqui falando com essas três. Só para finalizar, são três feras, e como eu falei aqui no meio do caminho, a gente quase que deixou de falar do feminino, que é o tema dessa casa, e é um tema tão importante para entrar na tecnologia. O mais legal vai ser quando a gente não precisar mais falar de feminismo, quando a gente não precisar mais falar do feminino, e quando isso for totalmente natural, de ter um monte de mulher em áreas que são masculinas. Eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro falando sobre tecnologia com vocês. Muito obrigada, TPM, de novo, e muito obrigada a todos vocês. Meninas, super obrigada.